Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Elias Cardoso e hoje nós gravaremos mais uma aula para você entender sobre o que é a música, certo? No vídeo passado, nós resolvemos alguns exercícios e falamos sobre as notas musicais. Nessa aula, nós vamos continuar falando sobre essas notas musicais, fazendo alguns exercícios e aprendendo uma nova música no nosso instrumento musical, que é a nossa flauta. Vamos lá? Bom, antes de nós começarmos a falar sobre as 7 notas musicais, exercícios e aprender a nova música na flauta doce, é primordial que você não se esqueça que na música como um todo nós temos 7 notas musicais, certo? 7 notas musicais. Por exemplo, eu tenho a nota Dó, certo? Eu também tenho a nota Ré, certo? Eu tenho a nota Mi. Eu também tenho a nota Fá, certo? Eu também tenho Sol. Eu também tenho o Lá. E por fim, eu tenho a nota Si, certo? Lembrando que nenhuma nota dessas elas se repetem. Então, por isso que nós falamos que são 7 notas musicais. Então, toda vez que alguém perguntar para vocês quantas notas musicais existem, são 7 notas musicais, porque essas notas elas não se repetem, certo? Porém, se eu botar a nota Si e eu pedir, por exemplo, quais são os vizinhos da nota Si? Eu falei para vocês na primeira aula que vizinho é tudo aquilo que está próximo, certo? Que está ao lado. Legal? Então, a nota que está próximo, ou as notas que estão próximas à nota Si, é a nota Lá, certo? E a nota Dó. Legal? A correção daqueles exercícios sobre essas notas musicais e seus vizinhos, não se esqueçam. Legal? Outra coisa que vocês devem se lembrar é que essas notas musicais, cada uma tem uma altura específica, certo? Cada nota musical dessa, ela tem uma altura. Vocês se lembram disso? Lembra do vídeo que nós gravamos sobre a altura dessas notas musicais? Então, cada nota tem a sua altura específica. Legal? Certo. Na aula passada, na primeira e na segunda aula, nós aprendemos algumas posições no instrumento flauta doce, certo? Nós aprendemos a nota Si, legal? Onde você tapa o primeiro e atrás a nota Si. Também nós aprendemos a nota Lá, que é quando você fecha os dois da frente, os dois primeiros buraquinhos da frente e o buraquinho de trás, certo? Lembrando que a flauta, nós sempre precisamos tocá-la com a mão esquerda na parte de cima. Por exemplo, eu não posso tocar a flauta doce assim, ó. Nem assim. Nem assim. É errado, tá bom? Se por um acaso você fizer a nota Si, ou a nota Lá e tiver dificuldade para equilibrar a flauta, o que você vai fazer? Você vai pegar esta mão, a mão direita, e vai segurar aqui na parte de baixo, certo? Só para apoiar a flauta doce, legal? Então, quando a gente vai tocar, a gente tem que ter uma posição correta para tocar. Então, a flauta não pode ficar assim ou assim. Ela tem que ficar um pouquinho inclinada, desse jeito,
certo? Como vocês estão vendo aí. Então, eu vou tocar a nota Si, segura a flauta embaixo para apoiar, tá? E toca a nota Si. Toca a nota Lá. Legal? Então, não se esqueçam disso. A posição da flauta deve ser dessa forma aqui. Legal? Então, nós aprendemos duas notas musicais. A próxima nota que nós vamos aprender é a nota Sol. Então, eu tenho Si, eu tenho Lá. E agora, para mim fazer a nota Sol, eu vou pegar esse dedo e vou colocar no terceiro buraquinho. Sol. Continuando tapando aqui atrás, certo? Aqui do lado você tem todas as três posições. A nota Si, a nota Lá e a nota Sol, que é essa agora. Olha o som do Sol. Essa é a altura da nota Sol, certo? Então, os três da frente tapados e aqui atrás tapados também. Nota Sol. Tá? Então, nós temos três notas que nós aprendemos até agora. Outra coisa importante que você deve se atentar quando você for tocar esse instrumento é que você não pode, por exemplo, eu vou fazer a nota Sol, que são os três tapados aqui na frente. Se por um acaso eu deixar um desses buraquinhos abertos, como está esse aqui, ó, tá vendo? Está um pouquinho aberto, esse de cima também. Olha como vai sair o som. Não vai sair legal. Então, quando a gente vai tocar, os nossos dedos, eles devem tapar muito bem esses buraquinhos, para que não saia nenhum ar entre eles. Porque se você tapar bem certinho, você vai conseguir tirar uma ótima nota, certo? Ó, o Sol. Porque eu estou tapando os orifícios com o meu dedo. Se eu deixar aberto, olha como fica mais uma vez. Ela quer apitar e fica feio. Então se lembre, toda vez que você não conseguir tirar uma nota musical ou que essa nota ficar um pouco desafinada, é porque você não está tapando direito os orifícios, os buraquinhos da flauta doce, certo? Quando você conseguir fechar esses buraquinhos, você vai tirar uma nota muito bonita, muito afinada, certo? Então nós aprendemos, já temos até agora três notas musicais: o Si, o Lá e o Sol, certo? Legal? Tá. Aí no quadro você vai ver a nossa nova música que vamos tocar. Olha aí. O nome da nossa música é 2x10, certo? Então você está vendo aí algumas figuras musicais, como o sino, certo? Como a laranja e como também o sol. Então nós temos três figuras, como você está vendo: o sino, a laranja e o sol. Lembrando que na aula anterior eu falei também que toda vez que você tiver uma figura maior, como o caso do Sol, que você está vendo que é uma figura maior do que todas, você vai ter um som mais longo, mais comprido, certo? E toda vez que você tiver figuras menores, esse som ele vai ser bem pequeno, bem curto, certo? Como é o caso aí de algum Sol e da laranja também, certo? Vocês estão vendo aí que eu tenho um Sol bem pequeno, uma figura bem pequena, e da laranja bem pequena também, certo? Então nós temos as figuras aí, como eu já falei anteriormente: o sino, a laranja e o sol. Cada figura dessa representa uma nota musical. Então o sino é a nota Si, certo? A laranja é a nota Lá e o sol é a nota Sol, certo? Então sino é a nota Si, a laranja é a nota Lá e o Sol é a nota Sol, que nós aprendemos nessa aula aqui. Então, se nós fôssemos cantar essas notas musicais, iria ficar Si, Lá, Sol, Si, Lá, Sol, 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 Lá, 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 Si, Lá, Sol, certo? Lembrando que as notas repetidas, elas devem ser diferentes
diferenciadas uma da outra. Por exemplo, nessa figura, ou nessa música que vocês estão tocando, que vocês estão na mão com ela, você percebe que nós temos a repetição da nota Sol e da nota Lá também. Então, se eu vou fazer, diferencial com a nota Sol, eu sempre tenho que falar a palavra tu. Não se esqueçam disso. Então fica, certo? Então é uma música bem facinho, com 3 notas musicais, as 3 notas que nós aprendemos até agora. Vamos tocar? Olha lá. Legal? Não se esqueçam que as notas que se repetem, nós sempre devemos tocar falando a palavra tu. Então, quando eu vou tocar Si, Lá, Sol, e chego Sol, 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 Lá, Si, Lá, Sol. Esse Sol e esse Lá que se repetem, vocês têm que separar eles. E como é que vocês vão separar? Sempre falando a palavra tu, da parte do Sol. Sol, 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 Lá. Certo? Não se esqueçam disso, tá bom? Não se esqueçam das notas que nós aprendemos, que foi 3 notas. A nota Si, a nota Lá e a nota Sol. E essas 3 notas estão dentro dessa nossa musiquinha, certo? Não se esqueçam que as figuras maiores têm um som maior, mais longo, mais comprido, e as figuras menores têm um valor menor, certo? Não se esqueçam disso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós vemos na sexta-feira. Espero que vocês entreguem essa música. Espero que vocês continuem estudando, certo? E resolvam os exercícios que eu vou mandar também. Tudo bem? Muito obrigado. A gente se vê. Um abraço.